Quer saber quais são os sinais e como superar uma dependência emocional? Então fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista especialista em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos. Antes de entrarmos no conteúdo, já deixa aqui seu like e se inscreve no canal para você não esquecer. E agora vamos ao primeiro sinal de dependência emocional. O primeiro sinal é aquela sensação de precisar da pessoa. Quando a gente está em um relacionamento, a gente gosta, a gente ama, a gente quer estar com a pessoa, mas não tem essa sensação de precisar, de sentir que sem a pessoa você não vai conseguir viver, de que sem a pessoa você não tem como ser feliz. O dependente emocional sente como se ele fosse incapaz de ser feliz sem aquela pessoa fora da relação. Você pode ter dependência emocional dentro da relação ou após um término seguir com essa sensação de dependência, de vida totalmente desestruturada. E é claro que um término para uma pessoa dependente é um processo muito mais difícil para uma pessoa independente emocionalmente. Lembrando que uma pessoa independente emocionalmente não é uma pessoa indiferente, que ama, mas não faz questão. Eu gosto, mas eu não faço questão. Não. Quando a gente está num relacionamento, a gente faz questão, a gente vai demonstrar, a gente vai amar, a gente quer estar junto, mas a gente não sente que essa pessoa é o centro da nossa vida. A gente não sente que a nossa vida vai acabar se o relacionamento acabar. É assim, eu ficaria muito triste, eu quero muito viver a minha vida inteira com essa pessoa, mas eu sei que a minha vida vai além da relação, eu sei que eu posso seguir em frente, por mais que doa, por mais que eu queira continuar, a minha vida não vai acabar. Então, se você tem essa sensação de precisar do outro, isso é um sinal de dependência emocional. Mas vale deixar claro aqui pra vocês que é importante vocês procurarem ajuda profissional e não saírem fazendo diagnóstico com vídeos do YouTube. Por mais que eu seja uma profissional especializada na área, isso é só um vídeo. É importante que um profissional avalie todo o seu contexto, tá certo? Você pode olhar para esses sinais e, observando esses sinais, se você observa que você possui, aí é importante que você passe a buscar ajuda profissional mais especializada para você, tá certo? Mas não saia falando por aí, se diagnosticando por conta. Mas enfim, por que o dependente emocional tem essa sensação de precisar? Porque como dependente em álcool, em drogas, a pessoa sente que precisa, pode até mesmo ter crises de abstinência. Então, se você, por exemplo, começa a sentir falta de ar, muita dor de barriga, taquicardia, as sensações de uma crise de ansiedade, é muito importante você buscar acompanhamento profissional. Tem pessoas que superam uma dependência emocional por conta própria? Sim, tem pessoas que conseguem, buscando conhecimento sobre o próprio emocional, colocando em prática alguns passos que eu vou falar pra vocês ainda nesse vídeo, a pessoa pode sim superar por conta, mas é sempre importante a gente buscar um acompanhamento mais de perto, tá certo? Então o que acontece? Assim como o dependente químico, o dependente emocional sente que depende da emoção, do afeto do outro para sobreviver. E o que acontece? O dependente químico, ele não pode ter o álcool em casa, a droga em casa, senão provavelmente ele vai correr lá para usar. Então, é muito mais fácil superar uma dependência emocional terminando o relacionamento? Sim, é muito mais fácil. Mas é possível você superar uma dependência emocional estando na relação? Sim, é possível. Mas ambos vão precisar se ajudar. Você vai precisar se ajudar para não ficar demandando tanto dessa pessoa, porque qual que é um outro sinal de dependência emocional? Você colocar o outro no centro da sua vida. Ou seja, o dia inteiro você tá pensando na pessoa. Se a pessoa não me mandou mensagem, o que será que ele tá fazendo agora? Mas o que será que tá se passando com ele? A todo tempo você pensa na pessoa e você faz da pessoa o centro da sua agenda, dos seus compromissos. Então, sempre que alguém te chama pra alguma coisa, você pensa, mas primeiro eu tenho que ver se eu vou conseguir ficar com fulano, se eu vou ter compromisso com fulano, porque o outro é o centro, o outro é a agenda. E isso vai te fazendo mal e te tornando cada vez mais dependente. Um outro sinal é quando a pessoa se fecha no relacionamento, ou seja, se afasta de todas as amizades, se distancia. E aí tudo que faz dentro dessa relação. No começo, na fase da paixão, muitos casais querem ficar mais juntos, mais os dois, e isso ok, né? É compreensível, mas é importante sempre existir vida social além da relação para não cair nesse cenário de dependência emocional.
Um outro sinal é aquela questão de você querer a atenção o tempo inteiro da pessoa, a carência. Você não consegue se dar essa atenção, então você precisa demais da atenção e do afeto do outro. Então eu quero mandar mensagem o dia inteiro, falar o dia inteiro com a pessoa. Se eu puder ver a pessoa todos os dias, eu quero ver a pessoa todos os dias. Quanto mais eu puder estar com essa pessoa, eu quero. É claro que num relacionamento a gente quer muito estar com o outro, porque ama, mas não tem essa necessidade, essa urgência de precisar do outro e de ficar muito mal quando não tem essa atenção. Tá certo? E um quinto sinal aí ainda mais grave é a despersonalização. O que acontece? Muitas pessoas, quando estão num quadro de dependência emocional mais grave, elas começam a se perder de si mesmas. Então, elas não sabem mais o que elas gostam, elas se afastaram de todas as amizades, todos os compromissos giram em torno do relacionamento. Ela não sabe dizer o que ela quer pra vida dela, qual que é a razão da vida dela, simplesmente ela vive o relacionamento, ela vira um anexo do outro. Isso significa que se você se identifica com isso, você se reduz a essa relação? Não. Você pode buscar o seu autoconhecimento, buscar essa reconexão consigo e começar, de pouquinho em pouquinho, resgatar isso que você deixou se perder no meio do caminho e, claro, se redescobrir, descobrir novas coisas que você gosta também, porque a cada dia nós temos uma nova fase, tá certo? Então, se você se identifica com algum desses sinais, o que você precisa começar a fazer para superar a dependência emocional? Você precisa rastrear os medos que tem por trás de todos esses sinais. Então, por exemplo, o medo da solidão é um medo que o dependente emocional tem. Como ele não consegue apreciar a própria companhia, o que o dependente emocional faz? Ele precisa da atenção do outro, ele precisa da companhia do outro. Ele sente que ele sozinho é incapaz, então ele precisa do outro para ser feliz. Então, o que você precisa fazer? Começar a enfrentar esse medo da solidão, começar a superar esse medo da solidão. Um outro medo aí que você pode ter é o medo de perder o controle da situação. Por exemplo, algumas pessoas dependentes emocionais, elas começam justamente a se fechar na relação para ter o controle e não perder aquilo. Então, o meu namorado deixaria eu sair com as minhas amigas, meu marido deixaria eu sair com as minhas amigas, mas eu não quero sair para não dar pretexto para ele poder sair com os amigos dele, porque se ele sair com os amigos dele, eu não vou ter controle da situação. E eu não posso perder o controle dessa situação. Então, é muito importante a pessoa desenvolver aí uma autoconfiança, porque quando você quer controlar o externo, controlar o outro, isso significa que você não tá sabendo ter domínio do seu interno, porque o externo é impossível a gente controlar. O que a gente precisa ter em relação ao externo é confiança, controle é apenas interno. Também existe a possibilidade daquele medo de não ser suficiente. Então, eu não sou suficiente para essa pessoa por ser quem eu sou. Então, eu preciso me moldar para essa pessoa de todos os jeitos, eu preciso estar sempre disponível, eu preciso sempre agradar. Por quê? Porque se eu for quem eu sou, se eu for livre, independente, autônoma, talvez eu não seja suficiente. Ou então a pessoa não tá feliz no relacionamento, tem essa dependência emocional, mas não consegue terminar porque sente que nunca vai ser suficiente para outras pessoas. Então essa relação aqui é tudo que eu tenho e eu não consigo ser suficiente para um outro alguém. E como eu não quero ficar só, como eu não quero ficar sozinha, eu vou me manter aqui, porque eu não sou suficiente por mim mesma, eu não sou suficiente para uma outra pessoa. Então eu vou ficar aqui porque aqui é mais confortável. Por mais que eu esteja sofrendo, eu vou continuar aqui porque eu não tenho forças para sair. Primeiro de tudo, porque eu não acredito em mim. Outra coisa que essa pessoa dependente emocional precisa fazer é buscar a própria autonomia, começar a distribuir essa energia em excesso que coloca no relacionamento para outras áreas da vida. Então, resgatar amizades, começar a olhar um propósito para a própria vida, um gosto pelo profissional, hobbies, se reaproximar de familiares se acabou se distanciando, buscar um sentido também na espiritualidade. Então, conforme essa pessoa vai se reencontrando, se resgatando, buscando de novo essa personalidade, buscando de novo esse autoconhecimento, ela vai percebendo o valor que a vida dela possui e para de deslocar isso sempre para o relacionamento. E é claro, é muito importante também a pessoa desenvolver maturidade emocional para ter capacidade de lidar com as frustrações, porque o dependente emocional, ele se coloca muito no centro da situação como uma criança. E quando a pessoa não tem maturidade, ela se frustra muito fácil, porque se ele não me deu atenção, porque se isso não aconteceu do meu jeito, a pessoa se frustra demais. Então precisa desenvolver maturidade para ter uma visão menos romântica do mundo, menos vitimista do mundo e mais madura, mais realista. Assim essa pessoa vai
conseguir seguir em frente. Também é muito importante começar a resgatar o amor próprio, a autoestima, porque essa pessoa dependente emocional que só vê valor nela e capacidade dela estando no relacionamento, estando com o outro, ela não tá reconhecendo o próprio valor dela. Então precisa se resgatar. Se você quiser a minha ajuda para trabalhar todos esses aspectos, lá no meu curso Metamorfose tem aula de amor próprio, de autoestima, de maturidade emocional com a minha técnica de maturidade emocional para vocês aplicarem no dia a dia. Tem inclusive uma imersão super profunda de encontro com a criança interior, que vocês vão conseguir acolher essa criança, porque às vezes você acha que é o outro que tem que acolher, mas é você, essa é a sua responsabilidade. Tem também uma aula bônus de dependência emocional, que a gente trabalha mais a fundo essa questão da dependência, a gente fala mais a fundo sobre esses medos. Então esse curso vai te fazer muito bem, vai te ajudar demais a se fortalecer melhor emocionalmente, resgatar seu amor próprio, sua autoconfiança. Tem aula sobre autoconfiança também no Metamorfose. E ainda eu estou lá com vocês, tirando as dúvidas. Então, se você tiver interesse, se cadastre no link da descrição, porque eu abro turmas periodicamente e assim que eu abrir vagas, você terá prioridade na inscrição e será avisada, tá certo? Enfim, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês identificaram com algum sinal, deixa aqui pra mim um comentário, comenta pra mim como que você se sente em relação a isso. Também comece a rastrear os seus medos por trás da dependência, começar a analisar mais as suas emoções por trás disso e enfrentar, porque o medo ele não some do nada, ele some com a nossa ação. Quando você enfrenta o medo, você percebe que você é maior que ele. E deixa eu te contar, você é muito maior que todos esses medos e toda essa dependência que você sente, todas essas sensações, esses pensamentos, você vai além de tudo isso. Então, se permita se encontrar. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, @fe.cavalari. Um beijão!